Então, aí, eu achei importante, antes da gente falar de nutrição, da nutrição propriamente em si, de conceituar 3 versículos da Bíblia que falam muito sobre saúde, né, e já já eu vou conversar com vocês o que que é saúde, né. Então, em Provérbios 17:22, lá está escrito que alegria faz bem à saúde, estar triste é morrer aos poucos, né. Então, quando você é uma pessoa mais alegre, mais de bem com a vida, né, existe algo que se chama energia quântica, que é até estudada na ciência. Você atrai coisas boas, você atrai mais situações boas, você atrai pessoas mais ali daquela energia que você trabalha, né. Quando você está triste, você está depressivo, está de mal com a vida não vai para frente, muitas pessoas adoecem. E é aquilo que a gente chama de adoecer a alma, adoecer o espírito, e o corpo acaba adoecendo também. Teve um caso na minha família que a pessoa, ela morreu muito jovem até, e por tristeza, né, literalmente por tristeza. Então, assim, de repente ela não acordou mais, né, uma moça de 46 anos e tal. Então foi assim, existiam vários problemas juntos, né, nada acontece por acaso, tá gente? Tudo acaba culminando para uma situação, né. Então, assim, hoje, no meu modo de ver, com todos os cursos que eu tenho, para mim, ela faleceu por tristeza. E isso é comum acontecer, né, às vezes a pessoa se sente sozinha, isolada, né. Então, sempre que possível, não é todo dia que a gente consegue estar alegre, né, mas mesmo que aconteça algo muito ruim, minha filha bateu o carro aqui no prédio ontem, no poste, entrou de frente, né. Então eu já ia falar: "Nossa, não se entra de frente, parará". Eu falei: "Não, tudo bem, calma, vamos lá, vamos ver o que aconteceu", eu estava super nervosa e tal. Então a gente tudo bem, não foi um dia bom para ela, chorou o dia inteiro, mas assim, observar se essa tristeza se prolonga muitos dias é importante, se prolongar por muito tempo, precisa buscar ajuda ou um psicólogo, ou um médico, ou conversar com alguém próximo que tenha um pouco de conhecimento, porque a tristeza profunda não é algo normal, tá? Não faz bem à saúde, não faz parte de uma boa saúde, né? Um outro versículo que eu achei bem bacana para falar com vocês sobre saúde foi esse, Deuteronômio 37:7. Moisés tinha 120 anos, conta a Bíblia, né? E ele ainda enxergava e tinha boa saúde. O que quer dizer? Então, além da gente cuidar do nosso espírito, da nossa mente, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E a Bíblia diz que Moisés viveu até os 120 anos. Naquela época, a gente vivia até 120 anos, era bastante, porque não tinha vacina, não tinha a higienização que existe hoje, uma série de coisas, né? Então, realmente, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, faz muito parte e é uma responsabilidade nossa, né? Em Mateus 9:12, Jesus ouviu a pergunta e respondeu, né? Os que têm saúde não vão precisar de médico. Parece algo evidente, mas às vezes a gente esquece desse detalhe. E sim, apenas os doentes, né? Então, nessa época aí que a gente está com coronavírus aí, com essa pandemia, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Precisa se alimentar direito, tomar um pouco de sol, às vezes fazer até um pouco de caminhada, né? Tomar aí algo, vitamina D, vitamina C, alimentos que vão fortalecer nosso sistema imunológico, para que quem precisa do médico é apenas a pessoa que esteja literalmente doente, ok? E você procure manter a sua saúde, tá? Tudo bem até aqui? Pode trocar? Então vamos lá, Rafa, pode trocar. E o que que a OMS recomenda? O que que ela diz que é saúde, né? A Organização Mundial de Saúde diz que é o estado de completo bem-estar físico, mental e emocional, e não apenas a ausência de doença, né? Muitas vezes a gente acredita que não estar doente é ter uma boa saúde, nem sempre. Às vezes a pessoa tem uma boa saúde física, mas não tem uma boa saúde mental.
Às vezes ela tem uma boa saúde mental, uma boa saúde física, mas não tem uma boa saúde espiritual. Então, o espiritual é isso que nós estamos fazendo hoje. Estamos aqui reunidos, conversando sobre trechos da Bíblia, vinculando-os, ligando eles à nutrição, como outros palestrantes fazem aí com vocês, ou falando só de fatos da Bíblia, mas geralmente sempre tem um tema, né? Então, cuidar do espírito, como a gente está fazendo hoje, é algo muito bacana e muito bom. Mas a saúde, na verdade, ela vai englobar três aspectos: a saúde do corpo, a saúde do espírito, que geralmente é a mental, e a saúde da alma, né? Que é você ter fé em algo, você seguir uma religião, já é comprovado cientificamente em vários artigos científicos, que as pessoas que têm fé, por mais difícil que seja uma doença, elas sobrevivem mais do que aquele que não tem fé. Ou então a fé está esmorecida. Por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, né? Então, muitas vezes o médico fala assim: você tem tanto tempo de vida. E a pessoa tem uma fé tão grande, ela quer tanto viver, que ela impressiona o médico, e o médico fica impressionado do tempo que ela conseguiu viver e do tempo que ela está indo para frente, né? Então, ela consegue o quê? Contradizer toda a ciência. E aí o médico diz assim: você foi salvo pela sua fé. Nem ele acredita, mas ele fala, né? Então isso é muito. A fé realmente renova a vida e renova vários aspectos aí que existem dentro da nossa vida, principalmente ligado à saúde, né? Eu trabalhei muito tempo em hospital, então assim muitas vezes a gente via aquela pessoa não vai sair dessa, mas a família lá orava, levava pastor, levava padre, levava mãe de santo, levava tudo que vocês podiam imaginar, e a pessoa saía do respiradouro, ficava já sentada na cama, era muita fé, né? Então, a fé ajuda a renovar. Claro que existem aqueles casos em que, mesmo tendo muita fé, é o momento de Deus levar essa pessoa para junto dele. Então, aí é a gente que precisa se cuidar, porque sente falta, convivência, uma série de coisas, tá bom? Pode, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mim comentar aqui com vocês. Eu acho que não, já falei tudo. Ah, existe assim, sobre o ponto de vista psicológico também, além de ter um corpo saudável, quando a gente fala no emocional, é muito importante a gente também relacionar isso com as interações sociais que a gente faz, que nem a gente está aqui hoje pelo Zoom, né? Graças à tecnologia, a gente não está tão isolado, né? Então, é possível hoje conversar com alguém pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Facebook, por outros aplicativos que não são o Zoom, mas que têm a mesma função. Então, isso é muito bom, né? E a interação social, o convívio com as pessoas também é responsável em dar uma boa saúde, né? O homem não foi feito para viver isolado, né? Isso já é comentado há muito tempo. O homem foi feito para viver em sociedade, né? Então, você imagina as pessoas que estão aí literalmente isoladas, como ficaram lá na Europa, né? Nos Estados Unidos também, como é que foi, né? Ficar o tempo inteiro dentro de casa. Aqui a gente ainda está vendo uma mordomiazinha, ainda a gente consegue, né? Mas isso também faz parte aí da saúde, né? Com relação ao peso, né? Ao corpo sadio, a gente olhar mais para si, ver realmente se eu estou num peso saudável, se eu estou com sobrepeso, se eu faço alguma atividade física, se eu estou com obesidade, né? Porque hoje, quando as pessoas são mais jovens, bem na faixa de vocês, essas comorbidades que a gente chama, essas patologias vão surgir lá na frente. E só que estão surgindo mais cedo, por volta de 40, 35 anos. A gente tem pessoas infartando com 35 anos devido ao nível de estresse que elas sofrem diariamente, tá? Então, assim, por isso que é muito importante cuidar da alma, do espírito e do corpo também, tá bom?
Deixa eu ver, acho que aqui eu já comentei tudo. Já, pode passar. Exatamente. Então, a saúde envolve todos esses aspectos que eu comentei com você, mas o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, né? E tanto é que está descrito ali que, deixa eu pôr um pouquinho para cá se eu consigo, isso. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas sim a Deus. Então, o Espírito Santo, que é quem nos guia, quem nos orienta, quem nos intui, que eu acredito que foi quem me intuiu a montar esses slides ontem, a montar esse texto para vocês hoje, vive em nós. E ele vive aonde? No nosso corpo. E a gente tem obrigação e tem responsabilidade de cuidar do nosso corpo, porque esse corpo foi um corpo dado por Deus. Então, nós recebemos um presente, e esse presente é um presente sublime, é um presente maravilhoso, que a gente precisa cuidar deles, desde a juventude até quando estamos mais velhos. Então, isso é muito importante, né? Lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E é muito importante cuidarmos aonde ele está, né? Dentro da gente, tá? Pode trocar, Rafael. E para isso, o que que a gente precisa fazer? O que que é cuidar do corpo? O que que é a saúde do corpo? Primeiro, fazer uma atividade física, mexer-se, né? Quando a gente fala em se mexer, é fazer qualquer coisa, gente. Hoje em dia, vale até correr no quintal. Eu tenho uma paciente que ela não sai de casa, né? E ela mora numa casa bem grande, é verdade, Tainá. É interessante. E ela faz exercício no quintal da casa dela, que é um quintal bem grande, e fica lá com o YouTube, vai fazendo. Gente, ela já emagreceu 4 quilos nessa brincadeira em 2 meses, né? Por quê? Porque nesse tempo todo, que passou quase há um ano, nós estamos aí com esse problema do coronavírus, ela engordou simplesmente 12 quilos, né? Então ela falou: não, agora eu não quero mais, eu tenho que tomar providência, eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? Mas não é só nesse momento, a gente tem que preservar sempre para poder manter o nosso peso aí saudável. E quando a gente faz uma atividade física, pode ser alongamento, pode ser dança, dança de rua, hip hop, escalada, bike, caminhada, corrida. O importante é mexer o corpo. Mexendo o corpo, você já vai produzir o quê? Endorfinas de bem-estar. Essas endorfinas são hormônios que o corpo acaba produzindo e vai ajudar você a ver a vida de uma outra forma. Você vai se sentir mais feliz, vai ver o mundo mais colorido, mais alegre. Geralmente as pessoas que não fazem nada, elas são muito para baixo e tem aquela história, não sei se é acho que não é da fase de vocês, né? Já é algo, Marcelo, 5 minutos por dia, mas você tem que aumentar para 20, 30 pelo menos, tá? Porque é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, sociedades aí recomendam, brasileiro de endocrinologia, de cardiologia, de nutrição, pelo menos 150 minutos por semana. Então, isso dá 30 minutos todos os dias. Se você já faz 10, aumenta mais um pouco, né? Aí vai ficar bem legal, tá? Então, assim, além disso, isso mesmo. Além disso, a gente precisa. O que vai te auxiliar? A manter o seu peso ou a perder o peso, né? Uma coisa muito importante: ajuda a dormir, tá? Pode não parecer, mas quando você faz uma atividade física, você dorme melhor. E conforme a gente vai ficando mais velho, se a gente ficar muito tempo parado, você acorda cheia de dores, né? Então, eu tive esse problema há uns 5, 6 anos atrás, e aí eu tinha 3 empregos, gente. Eu falei, não, eu preciso cuidar da minha saúde, porque não adianta só ganhar dinheiro, né? Deixei um emprego, e aí comecei a fazer atividade física, e foi o que melhorou muito, melhorou bastante, né? Alivia a ansiedade, tá? Mexer-se alivia extremamente a ansiedade, você descarrega tudo aquilo que está incomodando, que você tem que focar no exercício físico. Aumenta
Aumenta aí a autoestima, alivia a ansiedade, influencia muito, muito no sono, tá? Então, assim, você pega no sono mais rápido, você dorme mais profundamente, que é muito importante você conseguir entrar naquele sono REM, que é chamado, né? Melhora a memória também, tá? E vai melhorar muito a capacidade cerebral. Tem um programa no YouTube que chama assim, não sei se é atividade física no quintal, ou alguma coisa do tipo. Eu sei que o educador físico dá aula no quintal e ele explica, e é muito legal, sabe? Tem várias coisas agora no Instagram, no YouTube, no Pinterest, tem muita coisa legal e é bem bacana. Então, assim, é, é, a, a, o que o exercício físico traz é muito bom. Melhora o sono, você acorda mais disposto, começa a acordar dentro de um horário. Uma coisa muito importante que eu vejo muito lá no consultório, principalmente na faixa etária de vocês. Hoje em dia, essa faixa etária que está fazendo isso aumentou. Vai dormir depois da meia-noite, né? Isso não é muito legal, porque da meia-noite às 6, a gente produz hormônios, principalmente a gente tem um ciclo circadiano, que é chamado, né? Nosso corpo foi feito para dormir à noite, gente. Não é para hibernar durante o dia, é para dormir à noite, né? Então, durante a semana, de pelo menos de segunda a quinta, eu falo assim, ó, 11h30 tem que estar na cama, sem celular, sem notebook, sem fone. Por quê? Porque você precisa descansar, né? Se você vai para a cama com o celular, aquela luz do celular, a luz do notebook, o que acontece? Não te deixa, ele te deixa mais plugado, e isso é super importante. Então, quando você for comer, quando você for fazer qualquer coisa, você tem que estar focado naquilo que você está fazendo, né? Então, a gente vê pessoas na rua vendo o celular. Daqui a pouco você vê ela tropeçar, cair no chão. Eu já vi gente que quebrou o maxilar, tá? Porque tá com o celular na mão ali. Gente, celular, não dá para você andar na rua, atravessar a rua e ver celular. Mas isso tá super comum, e a gente tem que tomar cuidado, principalmente no trânsito. Não sei se vocês dirigem, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque o celular acaba distraindo a gente mesmo, e principalmente, né? Tendo muito adolescente, vocês já saíram dessa faixa, então ele fala que vai para a cama 10 horas, mas quando a mãe vê 1 da manhã, o cara tá ali conversando gente, tem que descansar a mente. O sono, ele é muito importante para descansar a mente e descansar o corpo. E você tendo boas horas de sono, vai te dar um bom rendimento na atividade. Quem não dorme bem é uma pessoa extremamente irritada e chata. Pode reparar, o dia que você não dorme o número de horas que você precisa, se você dorme 4 horas, tem o hábito de dormir 6 horas, você fica bem, mas se você dormiu 4, aquele dia vai ser tenebroso, é aquela nuvenzinha ali na cabeça, chovendo, né? Que nem a gente vê no desenho, e você só vai melhorar a hora que você comer e for para a cama, né? Por quê? Porque o corpo foi feito para ter um descanso, é muito importante ter esse descanso, tá, gente? Então, observa isso e durmam. A gente pede de 6 a 8 horas. Na faixa etária de vocês, 8 horas. E de preferência no escuro, né? Porque isso também vai auxiliar aí na produção dos hormônios necessários para o crescimento e desenvolvimento aí também, tá? Outra coisa, dormir bem, o que que vai ajudar? A emagrecer. Caso vocês não saibam, quem não dorme acaba ficando fofinho também, tá? Então é muito importante dormir num tempo e num horário legal. Além disso, evita o envelhecimento precoce, né? Tem estudos que mostram que previne o câncer também, né? Na verdade, o homem é que tira tudo de sintonia, né? E a gente nem percebe. Você está plugado no 420, vai tocando a vida. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses pequenos detalhes. Outra coisa, né? A gente fala em limpeza emocional. O que é limpeza emocional, né? É fazer uma higiene mental de pensamentos e sentimentos ruins. Por exemplo, não é fácil, tá, gente? Isso
é depois de muito treino, né? E quando a gente é mais jovem, é mais difícil, porque às vezes a gente não consegue enxergar muito bem isso. Então, tem uma pessoa lá no meu trabalho, poxa, ela me vê todo dia e não me cumprimenta, e senta do meu lado, faz de conta que eu não existo. Tem uma hora que isso, né, acaba cansando. Por mais que você ore, não, um dia vai dar, não, vou ter paciência, tá? Tem hora que você perde a estribeira, né? Então, assim, o que que você... não é conselho, né? Qual é a dica que eu te dou? Você precisa dela para o trabalho? Não. Então, faça você a sua parte. Bom dia, tudo bem? Você está bem? Legal. Senta lá e faz suas coisas, né? Então, isso é uma higiene mental. Tem pessoas que a gente sempre vai ter que conviver, que a gente não gosta no trabalho, ou na escola, né? Até mesmo na família, não que a gente não goste, mas que não existe um entrosamento, uma empatia, né? Então, a gente também está aqui para aprender isso, né? Para saber como lidar nessas situações e nessas circunstâncias, é importante. Então, aquilo que é seu, eu vou pegar para mim. Às vezes a gente pega a preocupação de outras pessoas que não têm nada a ver com a gente. Então, isso é uma limpeza mental. Eu posso ajudar? Não, não vou poder ajudar. Então, vamos orar, vamos pedir para Deus iluminar, mostrar o melhor caminho, põe sua cabeça no travesseiro e dorme. Essa é a parte que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente carrega o fardo, né, de uma pessoa que nem é nosso e a gente sofre junto. É legal sofrer junto, mas sim, só que isso acaba trazendo aí às vezes até problemas emocionais, tá bom? Então isso é que a gente chama de limpeza. E uma coisa muito importante, né, a gente tem uma religião, tem algo em que acredita, não importa qual religião, né? É o que vai ajudar essa limpeza. Se estiver muito difícil, converse com uma pessoa próxima, ou então você pega um papel, uma caneta e escreve tudo o que você está sentindo. Tudo, 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 tudo. Isso a gente usava muito no Instituto de Psiquiatria. Escreve tudo. Você pega o papel, pica e joga na lixeira lá do vizinho, não da sua casa, tá? Você pica tudo e joga na lixeira do vizinho. Por quê? Porque quando você conecta, não é no computador, tá, gente? É a caneta e o papel. Quando você faz essa conexão cerebral, que já é estudada muito, você alivia as emoções. Então, quando você coloca tudo ali, você pode ver, você vai se sentir melhor. Existem até exercícios na psicologia que é dado. Escreva uma carta de gratidão. Escreva o que você pode agradecer o seu dia hoje, por pior que ele tenha sido. Então, você sempre vai achar alguma coisa legal. E aí você consegue mudar o seu olhar para essa situação. Olha lá, a Suelen diz que já fez isso e resolve mesmo. Resolve, resolve mesmo. Alivia muito as emoções, porque às vezes você não quer conversar com ninguém. Então, quando você escreve, você melhora muito. Se você quiser escrever alguma palavra obscena, fala mal de alguém, se escreve tudo ali. Mas o conselho que eu te dou, não joga no seu lixo de casa, joga lá no de vizinho, na rua, né? Porque, afinal, você não sabe se alguém vai pegar e vai grudar, mas geralmente isso não acontece. Mas escrever é algo que alivia muito, muito, muitas emoções, tá bom, gente? E é escrever no lápis e caneta e papel. Uma outra coisa muito importante, procurar fazer aquilo que te faz feliz, né? Eu trabalhei numa empresa durante 33 anos, tinha uma realização profissional, mas toda vez que chegava domingo à noite, aquela musiquinha do Fantástico, a coisa pegava, né? Pegava e... Mas até cheguei num cargo legal lá e tudo, era muito difícil. Então, assim, por uma série de fatores, tinham muitas coisas boas, claro, né? Porque a gente também não fica tanto tempo num lugar, não é que não goste, né? Mas, assim, não era a minha paixão, né? A gente fazia, até desenvolvia legal, mas não é a minha paixão. Que nem ontem eu fiquei até 1 hora fazendo os slides, 1 hora da manhã. Comecei às 5 da tarde, fui até 1 hora da manhã, parei para jantar 1 horinha. Mas assim, eu acordei bem, não tinha aquele peso. Por quê? Porque a gente adora falar de nutrição, adora falar de Deus, adora conversar com as pessoas e multiplicar isso, né? Então, é uma coisa assim, muito tranquila para mim, né? Hoje eu vou para o consultório, eu vou bem,
Tinha dias que eu tinha que ir para lá, nossa. Mas tudo mudou, tudo passou, e hoje, graças a essa empresa, a gente tem aí alguns benefícios, que é muito importante para a gente estar aqui com vocês também. Então, procurem fazer coisas que te fazem bem. Leia um livro, converse com um amigo, nem que seja online, escute uma música, quando puder fazer, faça uma viagem, vai no cinema, acho que cinema a gente não faz há mais de um ano, né? Mas escute, fique com a família, né? Assista um vídeo com a família, curta a família, é importante, né? A gente não costuma curtir muito nessa idade. Ai, mãe, a mãe nunca sabe nada, o pai nunca sabe nada, né? Mas, assim, a gente já passou pela idade de vocês, né? Então, às vezes, precisa dar um beijo, dar um abraço, né? Às vezes não deixa nem a gente chegar perto. Minha filha, ela nem dá beijo, ela faz assim com o rosto, né? Aí eu vou lá, agarro e tal. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer isso com o pai, com a mãe, ó, né? Filho, não é que é ingrato, não, é que filho está na idade dele, aí conforme ele vai envelhecendo, as coisas vão mudando, né? Você vai entendendo, quando você é mãe, quando você é pai, é diferente. Então, eu lembro de frases que a minha mãe falava, gente, para mim, quando eu tinha a idade de vocês, e eu repito a mesma frase para minha filha. Então, com vocês, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa, né? Tanto do lado bom quanto do lado de pai chama atenção. Pai está aí mesmo para chamar atenção porque precisa, né? É, mas é isso mesmo, tá bom, gente? Então, assim, sempre que for possível, né? Eu estou rindo aqui eu não estou conseguindo ver o chat, mas depois eu vou abrir e ver. Mas é isso mesmo, né? A gente, quando a gente se vê em situações, parece que é a mesma que você viveu com a sua mãe. Vocês vão passar por isso quando vocês tiverem filhos. É a mesma coisa, né? Então, hoje, filho na idade de vocês não dá muita bola, né? Mas daqui a pouco vocês vão amadurecendo, não envelhecendo, vocês vão amadurecendo e isso acaba mudando bastante. Então, é muito importante curtir os momentos felizes, estreitar os laços, aumentar os nichos de amizade, né? Fazer a diferença, curtir a companhia, viver o presente. Vivam o presente. As pessoas estão muito focadas ou lá no futuro que não chega, ou no passado que passou. E o presente escapa pelas mãos. Então, viva o presente hoje, né? Tá aqui, tô focado aqui. Eu tô lá assistindo um vídeo no Netflix, eu tô focado ali. Então, assim, o passado é algo que a gente não muda, não pode, não tem como mudar. E às vezes a pessoa, ela pensa tanto lá no presente, no futuro, que nunca chega e ela não vive hoje. E aí ela não é feliz. Então, é muito importante trabalhar esse presente. E isso acontece muito na vida ocidental, porque a gente está muito focado ali no futuro, no futuro, no futuro, no futuro, né? Então, a gente tem que aprender, tem que treinar, na verdade, a viver o presente, a viver o momento, né? Às vezes um simples beijo, às vezes um abraço. Hoje eu estava caminhando na rua, que eu moro num bairro bem bacana, que tem uma calçada grande, aí o bebezinho fez assim para mim, me mandou um beijo. Eu falei, também para você, né? Então, foi algo assim que bacana, né? Ele tá ali no carrinho, até a avó dele também falou, oi, tudo bem? Tudo bom, né? Então, alguém te cumprimenta na rua, bom dia, e você vai caminhando, né? Então, é tanta gente andando na rua agora, você encontra até as mesmas pessoas. Então, é muito importante a gente viver o hoje, viver o presente, né? O que passou, passou, não tem como mudar, e o futuro está nas mãos de Deus, tá bom? Pode mudar aí, Rafa, vamos para o próximo. Bom, agora eu vou falar mais da minha área, não que as outras opções não fossem, né? Porque a gente, com saúde, a gente trabalha com tudo, vou falar sobre água. Vou até beber um pouquinho, porque a gente fala bastante e fica com a garganta seca. Então, olha, a água é um nutriente, um alimento super importante aí para a gente beber sempre, todos os dias, né? Tem até uma continha que a gente faz lá. Por que que a água é importante? Porque nós somos formados por 70 a 80% de água. Então, uma pessoa, ela morre
em 3 dias, 4 dias, se ela não beber água, no máximo em 7 dias. Ela desidrata. Acho que vocês já ouviram falar da desidratação, né? Nesse verão nem se falou, só se falou do coronavírus, mas da desidratação, né? Hidrate-se, beba água, porque a desidratação leva efetivamente à morte, porque existem muitas reações internas no nosso corpo da quais nós precisamos de água, muita água. Então, agora que o clima está ficando mais frio, fiquem mais atentos. Não é se policiar, esqueça essa palavra horrorosa, é sim ficar mais atento. No verão, como a temperatura exterior é mais quente, você sente mais sede. Agora, com esse clima mais ameno, que é o outono, que nem hoje, eu já bebi bem menos água. E só lembrando, gente, é beber água, tá? Não é tomar refrigerante, não é tomar suco de fruta, né? Quer tomar chá? Pode tomar chá de erva cidreira, capim-santo, hortelã. Quer tomar o chá mate durante o dia, que tem cafeína, né? Tem pessoas que não podem tomar cafeína depois das 5 horas, porque senão não dorme, tá? Mas o importante o que é? O corpo precisa de água, não refrigerante, nem suco de fruta, tá? Por que que eu estou falando do suco de fruta? Porque o suco de fruta, se você costuma tomar muito e é uma pessoa fofinha, a gente sempre pede para preferir comer a fruta, porque num copo de suco de 400 ml, que é o que as pessoas vendem para nós, cabem 6 laranjas, né? Claro que é uma melhor opção entre o refrigerante e o suco. O suco é muito mais nutritivo, mas caloricamente é maior. Então, a gente tem que tomar com moderação. Um copo de 200, bacana, e não precisa ser todos os dias, tá? Sempre prefira comer a fruta, né? Então, sempre observar, lembrar de ter sempre uma garrafinha, põe lá no celular para beber água. Antigamente eu tinha impresso que a pessoa arriscava os copinhos, agora não, já tem vários aplicativos aí que ajudam. Não quer baixar o aplicativo? Põe lá no despertador e põe beber água. Agora, você precisa criar o hábito de. Se você não criar o hábito, ele não acontece. E o que é criar o hábito? Repetir durante 20, 30 dias até que isso se torne contínuo, sem que você tenha que lembrar a todo momento, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação. Então, sobre a alimentação, como é que eu sempre coloco? Uma alimentação saudável, como o Rafael falou, mas uma alimentação consciente, né? Ele falou aí, que acho que foi o Marcelo, né? O Daniel. Ah, Daniel, tá comendo acarajé? Ué, tudo bem, qual é o problema, né? Então, a Thalita aqui está dizendo que ela vai ter que guardar o copo de 700 ml de suco de maracujá. Thalita, você pode tomar uns 150, dividir esses 700 ml ao longo do dia e, de preferência, não colocar muito açúcar, não, tá bom? Porque 700 ml para você tomar de uma vez, o seu estômago vai ficar muito grande, né? Então, vamos diminuir ele um pouquinho, tá bom? O chá de maracujá é bem legal também, né? Bom, aí eu estava falando do Daniel, né? Que o Rafael mexeu com o Daniel. Ah, o Daniel tá comendo acarajé. Gente, claro que a gente pode comer. Eu agora mesmo falei pro meu marido, eu não vou fazer janta hoje, não. Se vira, aí o que que a gente vai fazer? Ele falou, ah, vamos pedir uma pizza. Eu falei, ai, Jesus. Então vamos pedir a pizza, né? Aí ele pediu a pizza, 15 queijos lá. Eu falei, ó, pede uma marguerita para mim e nada mais, né? Será que a gente não pode comer a pizza? Claro que pode, né? Mais ou menos. Então, a pizza, o que ela vai ter? Aquela massa que é feita de trigo, que é um carboidrato, e o recheio ali, que é o queijo, que é uma proteína. Aí, se você pedir uma pizza de rúcula, você colocou uma fibra e tudo bem. Então, ela tá saudável, né? Para você comer isso uma vez por semana, tudo bem. O que que vai acompanhar? Ah, uma vez um refrigerante, tudo bem, mas não estou dizendo que eu aprovo, não é isso. Às vezes, essa é a nutrição comportamental que a gente fala. A gente pode comer algumas coisas, claro que pode, mas tem que observar a quantidade, porque essas coisas geralmente são mais calóricas, e quantas vezes na semana você come, né? Então, durante a semana, não, nem deve, Tainá, cortar tudo de uma vez.
Não trabalho com dieta restrita, mesmo para uma pessoa que tenha excesso de colesterol ou que tenha um diabetes. Eu sempre vou dizer assim, olha, você vai comer saudável, porém sem açúcar de rápida absorção, que é o que a diabético precisa, tá? Se você comer um hambúrguer numa hamburgueria, é legal. Aí vai depender do tamanho do hambúrguer, precisa ver a quantidade. Agora, hambúrguer de McDonald's, Burger King, não é legal, tá? A gente sabe que não é bom. Então, numa hamburgueria é legal, claro, né? Aí o que que eu oriento para quem precisa perder peso? Tira aquela tampa, pede um hambúrguer com salada, que as pessoas não gostam de comer salada, né? Mas geralmente é uma alface que todo mundo come, tomate, um pouquinho da batatinha frita e tudo bem. Mas isso você come todo dia? Geralmente não, né? Mas tem pessoas que comem. Então, é uma refeição mais calórica, mas que você está comendo uma vez, né? Hambúrguer com abacaxi, essa eu não conheço. Quem foi que falou aí? Ah, é a Ana. Ah, os McDonald's da vida? Não sei, não conheço. Bom, vamos lá para o próximo, então, que o nosso tempo já está aqui acabando. Daqui a pouco a turma está dormindo aí, né? Vamos lá para o próximo. Ah, então. Eu gosto muito dessa parábola, né? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, tá? Eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês. Acho que todo mundo conhece, é bem comum. E aí, né, tá lá o Felipe e aquelas mais de 5.000 pessoas, relata a Bíblia, né? E precisaria de muitos denários, né? 200 denários naquela época. Denários era a moeda da época, aí, pela tradução nova aí, disseram que eram 200 moedas de prata, né? E aí os discípulos estavam lá aflitos, né? André, irmão de Simão, Pedro, Felipe, né? Como que nós vamos alimentar toda essa população que veio de ver Cristo Jesus, né? E ele muito sereno, muito calmo, né? Veio lá o menininho, conseguiram um menininho que tinha ali 2 pães, 2 peixes e 5 pães, acho que é isso mesmo, né? E aí ele multiplicou, né? Então é chamado de milagre, né? E pôde alimentar toda aquela população, né? E Jesus Cristo não podia ter escolhido alimentos melhores para fazer isso, para alimentar, né? Por quê? Vamos passar aí para o próximo slide que eu vou explicar para vocês. Pode mudar aí, Rafa. Opa, Rafa, não vale ter dormido, hein, Rafa? Por que o peixe, né? Ah, legal. Ficou bem bonito esse slide, né? Então, eu não consegui refazer outro. Foi uma coisa assim de Deus mesmo. Pode passar, Rafa. Vamos lá para o próximo. Então, o que que o peixe representa, né? O peixe representa um nutriente super importante para nós, que são as proteínas, né? Então, o peixe, as proteínas têm a função do quê? De renovar as nossas células. Nós somos formados por trilhões de células. A nossa pele tem muitas células, nosso cabelo, nossa unha, nossos órgãos internos, tudo tem célula. E tudo isso é renovado, graças a esse nutriente que é chamado de proteína. E quando a gente está em fase de crescimento, a gente precisa das proteínas para ajudar a crescer e para ajudar a renovar. Quais são essas fases? Quando a mulher está grávida, quando você está na infância, adolescência, ou quando você está numa situação de enfermidade, por exemplo, passou por uma cirurgia, então você tem que dar um aporte de proteína, até um aporte calórico maior, porque você traumatizou aqueles tecidos, você cortou e o corpo vai refazer aquilo. Mas você precisa dar o quê? A matéria-prima para isso, né? Então você vai dar proteína e carboidrato. Então Jesus não podia ter escolhido um melhor alimento do que o peixe. O peixe é uma fonte de proteína maravilhosa, rico em ômega 3, né? Que é uma gordura que o corpo não produz e que vai auxiliar muito ali nas inflamações.
que a pessoa pode ter, auxilia muito ali na nossa mente também, é super importante para os neurônios ali. E as proteínas vão representar de 10 a 15% da alimentação diária, tá? Vale lembrar que 1 grama de proteína é igual a 4 calorias. Aí vocês vão entender daqui a pouquinho por que é importante vocês lembrarem disso, tá? Sim, existem outras proteínas, tá? Como tem a proteína das carnes vermelhas, tem das carnes brancas, tem dos ovos, tem do leite, tem do queijo, tem do iogurte, tem as proteínas vegetais, que são os vegetarianos que consomem, né? Então, são os grãos. Então, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, amaranto. A gente tem uma outra semente, que daqui a pouco eu lembro, que também são muito ricos em proteína vegetal, tá? Que são super importantes. Então, essa combinação de arroz e feijão que o brasileiro faz é muito bacana, porque o arroz ele vai ter um tipo de proteína, o feijão vai ter outra. Quando isso entra lá no nosso corpo, é feita a proteína toda, como se fosse a proteína animal, tá bom? Então, por isso que a combinação arroz e feijão é super importante, tá? E aí, depois, o que ele multiplicou? Os pães, né? Os pães daquela época não é igual ao que era hoje, tá? As pessoas que tinham acesso ao trigo eram pessoas nobres, pessoas de dinheiro. Então, se fazia pão com paíço, se fazia pão com centeio, não tinha fermentação, tá? A fermentação foi criada pelos egípcios, que depois acabou influenciando o mundo inteiro, né? Então, o pão não era bonitinho como estava aí nessa foto, não. Mas o centeio é um grão. Exatamente, era sem glúten. O glúten era para quem era rico, né? Para as pessoas mais nobres a que tinham acesso. Então, o centeio, aguenta mais aí, Sueli, que já está acabando, peraí. Então, o pão, o centeio, é um carboidrato. O que é o carboidrato? Ele é importante, a gente não pode tirar da alimentação, a gente pode reduzir um pouco, dependendo da atividade que a gente tem ao longo do dia. Então, eu como pouco carboidrato, só no café da manhã, almoço e jantar, porque eu trabalho muito sentada. Quem é repositor de prateleira, trabalha empurrando coisas, trabalha com marcenaria, pintura, mão de obra, aí ele pode comer batata frita com arroz, faz 2 pratões ali, tudo bem. Mas quando você é só estudante, tem que regularizar essa parte aí de carboidrato também. Como também tem as fibras, como também tem as proteínas. Então, o carboidrato é uma fonte de energia muito importante, principalmente para quê? Para a nossa mente. Vocês podem reparar que quem faz aquela dieta low carb, que aliás é um conceito super raro que a gente vê aí na internet. Então, a dieta low carb, ela tem pelo menos 100 gramas de carboidrato complexo, que vem da onde? Vem do arroz, vem da batata doce, tá? Macarrão, ok? Então, quanto a gente vai comer? Um pouco menos, mas não precisa tirar tudo, né? Então, existem conceitos muito errados. E principalmente para o cérebro. O cérebro vai trabalhar com o quê? Com o açúcar, a glicose que o carboidrato fornece. Então, vocês podem reparar, a pessoa que faz essa low carb aí bem estranha, que é divulgada aí na internet, ela está sempre chata, nervosa, briga com a alma, briga com o ar, briga com tudo que está na sua frente. Geralmente são as mulheres, né? Homem já tem um outro perfil, tá? Então, assim, um pouquinho de carboidrato a gente precisa colocar, porque senão a gente não dá para aguentar a mulherada. Não dá para aguentar. Então, a gente vai colocar um carboidrato que é refinado? Não, a gente tira todos os refinados e vamos colocar um carboidrato integral. Aí vai funcionar bem legal, tá? Sempre com equilíbrio. E o carboidrato, ele é importante, porque ele fornece de 50% a 60% da nossa alimentação diária e 1 grama equivale a 4 calorias, ok? Pode passar para o próximo aí, Rafa. Bom, a outra a outra parábola que eu separei para vocês, ela está em 2 Reis 4. É o profeta Eliseu
que ajuda a viúva pobre. Eu acho que essa também vocês devem conhecer. O que acontece, né? Eliseu era um profeta, né? E essa mulher foi conversar com ele, ela ficou viúva. E o que acontece? O marido deixou muitas dívidas. E naquela época era muito comum para se pagar as dívidas dar os filhos para quem a pessoa devia. E esses filhos se tornavam escravos, né? Era uma forma de pagar as dívidas. E ela foi até o profeta e pediu a ajuda do profeta Eliseu. Eu não quero entregar meus filhos são a minha riqueza, eu não posso fazer isso. E aí Eliseu perguntou, mas o que eu posso fazer por você, né? O que você tem em casa? Ela falou assim, eu não tenho nada. Eu tenho um jarro, um pequeno jarro com azeite. Ela falou, né? Então ele falou assim, olha, vá aos vizinhos e peça muitas vasilhas vazias, muitas vasilhas. E você fica em casa com seus filhos e começa a derramar o azeite nas vasilhas. A pequena quantidade de azeite vá derramando nas vasilhas e vá pondo até elas ficarem cheias. Aí a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta e fez exatamente o que Eliseu a orientou. E ela conseguiu encher inúmeras vasilhas, inúmeras vasilhas. E com essas vasilhas, o que aconteceu? Ela vendeu uma parte, pagou a dívida e ainda sobrou um dinheiro para poder cuidar dos filhos e dela por um bom período viverem assim. Porque naquela época o azeite é algo muito nobre, como é hoje em dia, né? Ele era utilizado lá para ungir, não tanto para cozimento, como é hoje, ou para fazer parte de preparações culinárias, tá? Ele era usado muito para isso. Então, essa parábola ela é bem interessante porque mostra de novo a fé, né? O que a fé faz? Quando a gente tem fé, nada nos impede, né? E lembrando que o azeite é aquilo que vai nos ungir, que vai nos auxiliar aí a estar mais próximo de Deus, né? Então, o que é o azeite? O azeite, pode trocar aí, Rafael, acho que é o último ou penúltimo já slide, já está acabando. Então, o azeite, ele extra virgem, como qualquer outra gordura vegetal, ele é importante na alimentação. Ele tem vitaminas lipossolúveis, A, D e K, tem ácidos graxos, ajuda a reduzir o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, tem polifenóis, que são super importantes e faz parte da alimentação diária, de 25 a 30%. Isso, Ana, azeite é ótimo, mas assim, a gente tem que usar com muito equilíbrio, porque, olha só, 1 grama é 9 calorias. Então, uma colher de sopa vai dar 120 calorias quase, né? Não é que a gente não deva utilizar, mas quando você for colocar o azeite, algumas gotinhas, e não virar, que nem o meu marido faz lá na pizza, né? Então, ele vê a qualidade, mas não vê a quantidade. Então, a gente pode utilizar azeite, pode utilizar, tem óleo de linhaça, tem outros tipos de óleo, que é muito legal a gente estar utilizando, porque traz uma série de propriedades muito boas e muito benéficas para o nosso corpo, tá bom? Mas sempre todos os nutrientes com equilíbrio e com moderação, tá? E é uma fonte de energia muito boa para o corpo também. Pronto, pode trocar isso também, Rafael? Vamos lá para o último agora, né? E aí, o que eu vou te falar, né? Eu li um livro esse final de semana que chama-se assim, Sentar-se à Mesa. E esse livro dizia a seguinte história, até a autora conta assim, né? Que de repente eles mudaram o nível de vida que eles tinham, o nível social, e foram para um apartamento muito pequeno. Parece que o pai dela tinha morrido e a mãe ficou com os 2 filhos pequenos, ela, o irmão e a mãe. E aí, quando fizeram o primeiro jantar em casa, a mãe colocou um prato a mais na mesa. E ela era pequena e ela lembra disso e falou assim: mãe, mas para que um prato a mais, né? Não vai vir ninguém aqui, não. Ela falou: esse prato é para Jesus. Nada vai faltar na nossa mesa ou na nossa vida. Ele vai estar conosco em todas as nossas refeições.
Eu achei muito legal esse texto e eu quis trazer aqui para vocês, porque convidar Jesus para vir participar da sua refeição, estar aí à mesa, né? E ela conta que ela é uma autora, tem 46 anos, mais ou menos, que nunca faltou comida na mesa, né? Esse era o maior medo da mãe, mas nunca faltou comida e não era assim de péssima qualidade. Tinha boa qualidade, os filhos cresceram, se formaram e ela conseguiu. Então, assim, isso é a fé. A fé nos renova, a fé nos faz mover montanhas, a fé nos transforma, tá? Então, convide sempre Jesus a sentar com você à mesa, tá? Deixa o celular de lado e é muito importante, se você comer sozinho, colocar prato, talher, toalha, montar todo esse cerimonial. Por isso também vai te ajudar a comer bem e melhor, tá bom? E aí eu vou terminar aqui dizendo: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas e com graças, apresente seus pedidos a Deus. Eu vou terminar dizendo assim: Deus é um pai. É um pai, como eu sou mãe da minha filha, e que vocês também vão ter filhos, ou se alguém tem filhos, um pai sempre atende um filho, aquele amor incondicional. Não importa o que ele faz. Se ele for preso, se ele for um juiz de direito, pai e filho, é um amor incondicional para a vida toda. E ele vai mover céus e terra para fazer aquilo que você precisa. Então, quando você precisa pedir, pensa com as suas palavras, porque acontece, gente, já aconteceu muitas coisas comigo, muitas coisas boas que eu pedi. Para ter vou dar 2 exemplos. Minha mãe deixou 3 imóveis, ela faleceu há quase 7 anos. E aí eu comecei a orar desde o começo do ano passado. Eu falei, Senhor, nós temos que vender esses imóveis, são 7 herdeiros, né? Olha que loucura. Os 2 imóveis foram vendidos o ano passado, um em julho e um em novembro, né? No meio dessa pandemia, gente, quem é que ia ter dinheiro para comprar imóvel? Fala sério. Um imóvel era do lado da Cracolândia, a 2 quarteirões da Cracolândia, ali no centro. A pessoa que veio ver a casa, ela ficou fascinada, queria lá, ia poder pôr um negócio dela, o outro podia morar em cima, o filho. Então, assim, Deus atende a gente, mas, assim, tudo tem o momento certo, tudo tem hora certa, e as coisas realmente acontecem, né? E por isso que a fé da gente acaba ficando mais forte e ela passa a ser inexplicável, né? Tá bom? Então é isso, acho que acabei. Acho que esse é o último, né, Rafa? Se eu não me engano, é. Deu um pouquinho a mais do horário. Ah, vocês me encontram em todas aí, toda a mídia social vocês me encontram, né? E agradeço aí a Tainá e ao Rafa pelo convite. E olha quanta gente. Acho que tem bastante gente aí, né? Então é isso. Não, a gente vai abrir para comentários agora um pouquinho. Quem tiver com muito sono, eu vou deixar ir embora. Mas quem quiser ficar mais um pouquinho, né, Tainá? Acho que dá, né? Dá. A Ana tem algumas perguntas. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Na verdade, Ah, tem várias perguntas. opa, então A Ana não vai quer fazer, tá bom? fechar, não quer fechar aqui o slide para mim ver todos vocês? Consegue fechar aí, Rafa? Aí. Isso. Nossa, tem bastante coisa, hein? Será que eu dou conta? Vai me falando aí, Tainá. Ô, Ana, pode ficar à vontade. Boa Sim. noite, gente. Nossa, muito legal. Assim, acredito que a alimentação saudável, todos nós aqui precisamos de melhorar. Eu tomei umas cajadadas aqui, principalmente na água. Muito difícil de eu tomar água. Tenho tentado melhorar. Vamos para as perguntas, então. Posso te fazer um adendo, Ana? Pode. É assim, isso a gente aprende em neurociência, tá? Tudo vai depender da prática e da dedicação. Então,
Quanto mais vezes você fizer, mais fácil fica e mais natural é. Vou te dar um exemplo bem simples. Alguém dirige aqui? Deve ter bastante gente que dirige. Primeira vez que você foi dirigir, sentou lá, tirou a carta, beleza. Você não sabe nem onde pôr a chave, não é verdade? Quando você senta ali, você não sabe nem o caminho que você vai fazer. Mas quando você está do lado do motorista, você fala, ah, vai por aqui, vai por ali, você vê tudo. Mas quando você está ali como motorista, né? Engatar primeiro, engatar segundo, olhar o espelho aqui. É dificílimo no começo, né? Mas depois de 6 meses, como é que você vai estar, Ana? Uns astrais, não é? Os astrais é uma palavra muito antiga para vocês. Você vai estar assim, tinindo, não vai estar? Com a comida é do mesmo jeitinho. Quanto mais você fizer, não precisa fazer tudo de uma vez. Nem se falar, eu preciso melhorar a minha água. Então, foca na água. Ah, ajustei a água em um mês, beleza. O que eu preciso introduzir? Ah, verduras. Então, vamos lá. Pega que você gosta mais. Porque assim, tudo de uma vez não dá. É impossível. Aí você vai querer muito de você e aí o papel da nutricionista vai para o lixo, cai da geladeira ali, né? Todo mundo fala, ah, eu preguei na geladeira, dura uma semana. Então, passo a passo, aí você consegue. Vamos lá para as perguntas. Agora é o meu purgatório ou a minha crucificação, né? Vamos lá para as perguntas. Existe uma relação entre a alimentação e o humor? Existe sim. Principalmente, já se sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, você tem que cuidar muito da saúde intestinal para que você produza ali serotonina, que é uma endorfina que vai te dar aquele up para você fazer outras coisas. O nosso intestino produz 32 tipos de endorfinas, de neurotransmissores, tá? E quem vai produzir isso é a nossa flora intestinal, a microbiota intestinal, como também vai trabalhar bastante no sistema imunológico, tá? Então, eles têm uma série aí de fatores aí, que essa microbiota intestinal é super importante. Então, tomar um probiótico, um iogurte todo dia, trocar, renovar essa flora é super importante, tá? Tem sim e muito, viu? Percebo que às vezes eu como por impulso e depois me sinto mal. O que fazer? Aceitar, aceitar. Você tem que ser racional nesse momento, porque se você entra naquele complexo de culpa que a gente chama, naquele sistema, ai, comi demais, não devia ter comido. Você não consegue sair desse ciclo de pensamento. Então, você tem que ser racional e procurar tirar a emoção de lado. Isso também é difícil e é treino, tá? Mas, assim, quando você começa a observar mais pela racionalidade, o que acontece? Você vai observar assim, bom, o que foi que me fez comer demais? Eu almocei, eu estou sem comer há quantas horas? Se eu estou há mais de 3 horas sem comer, eu vou ter um gatilho aí. E esse gatilho geralmente é emocional, tá? Ou é um gatilho físico também. Poxa, o corpo precisa de energia e a hora que ele vai comer, ele vai pôr tudo para dentro, aí você não consegue escolher nem alimentação saudável nem nada. Você vai comer o pé da mesa, a cadeira, tudo que tiver ali, você põe para dentro, você não consegue escolher, né? Então, assim, por isso que a gente fala, né? É importante comer a cada 3 horas, um pouquinho, né? E principalmente que tem esse problema de compulsão alimentar, a gente especifica muito isso e trabalha muito com diário alimentar também, tá bom? Aproveitando, já vou fazer uma pergunta que está um pouco relacionada com essa. Como Aham. lidar com a ansiedade em relação a comer exageradamente? É assim, a ansiedade é um rótulo que todas as pessoas dão. Às vezes a pessoa nem fala o nome, ela senta na frente ali do meu consultório e fala assim: doutora, eu sou ansiosa. Não deu nem para falar oi. Eu falei: ah, tá bom, tudo bem. Ansiedade, gente, ela é um estado, uma emoção, tá? Eu digo assim:
Não sei nem se na psicologia pode ser chamado assim, mas é um estado que você está. O que tem que procurar é o que está provocando essa ansiedade. Geralmente tem um gatilho. Ou é falta de dinheiro, ou você não está satisfeita com a vida, ou não está satisfeita com o corpo, ou brigou com o namorado, ou brigou com o marido. Tem alguma coisa ali por trás que provoca essa ansiedade. Então, tem que trabalhar o que está provocando. Porque a ansiedade, o que acontece? Ela pode desencadear vários vícios, digamos assim. Jogos, comer demais, também acaba sendo viciante em alguns aspectos. Impulso sexual também. Compras, tá? É bastante comum a gente ver isso. Uso de drogas também, né? Então, ou é alguma coisa, geralmente está ligada a algo que não está bem com você. Então, tem que procurar ajuda, né? Por que acontece essa ansiedade? Normalmente a gente tem uma ansiedade natural. Eu estava ansiosa para começar, porque a gente não conhece a galera, não sabe quem é, o que vai acontecer, né? Então a gente fica ansiosa e daqui a pouco a gente vai ficando mais tranquila e vê que está tudo bem, que é tranquilo. Então, você vai começar um emprego, você está ansioso, você não sabe o que vai acontecer. Então, é normal, tá? Existe uma ansiedade normal. Mas, como vocês também podiam estar ansiosos, quem é a Silvia? O que ela vai falar? Vai ser chata? Ai, não sei se eu vou aguentar, parará. Não é verdade? Então, isso gera uma ansiedade, que é normal. Ok, mas precisa ver o nível de ansiedade que isso está. Dependendo do nível, pode provocar alguns aspectos aí que tem que ser observados e precisa ser tratado com médico, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com nutricionista, é uma gama, educador físico também, né? É uma gama aí de profissionais para auxiliar, tá bom? O que posso mudar na alimentação para melhorar o meu sono? O que você pode mudar na alimentação para melhorar o sono? Eu não sei como é a sua alimentação, teria que avaliar, tá? Então, assim, uma coisa que eu digo, não deixe para jantar e cair na cama. Isso é muito comum, né? Por quê? Porque geralmente você acaba comendo muito, geralmente as pessoas comem muito, aí fica lá no sofá e depois vai para a cama, aí fica revirando ali e tal. Então, é importante você jantar pelo menos umas 2 horas e meia antes, né? E algo que vai ajudar a dormir melhor é você tomar um chá. Quem foi que falou do chá de maracujá aí, que toma 700 ml? Um copinho de 150 de chá de maracujá bem forte já vai dar uma boa derrubada, né? Aí deixa o forte para o final de semana e durante a semana faz mais leve, tá bom? Então, geralmente, chá de maracujá é legal, chá de melissa, chá de erva cidreira, gente, sempre de folhas naturais ou de ervas secas, tá? Aqueles de caixinha, geralmente está misturado uma porção de coisas e não tem muito ali a própria erva, tá bom? Então, a dica que eu dou é essa, para melhorar, para dormir, precisa ver um atendimento individualizado, ver o que está comendo. Às vezes a pessoa come muita coisa gordurosa, difícil de digestão, então tem que ver o contexto do dia todo aí e ver as emoções, como é que estão aí também, né? Não é só alimentação, tá? Maracujá com café, legal. Assaltar a geladeira é errado? Depende do horário. Que horário você assalta? Se Deve for ser de madrugada. de madrugada, então, aí existem algumas vertentes. A gente chama de compulsão noturna isso, né? A pessoa restringe o dia inteiro para comer. Ela mal e mal faz um café da manhã, toma um café preto, geralmente. Aí almoça um monte, aí acha que comeu muito. Aí ela vai segurando a fome até umas 5, 6, 7 horas. Aí ela come um pouquinho para minimizar essa fome. Aí daqui a pouco ela vai dormir. Chega 1 hora da manhã, ela acorda com fome. Aí ela vai lá e come bastante.
Então, assim, a gente precisa aprender a comer melhor durante o dia, né? Isso geralmente acontece com pessoas que têm medo de engordar, medo de ganhar peso, né? Então, tem que aprender a comer a quantidade adequada e trabalhar esse medo. Essa semana mesmo atendi uma pessoa, uma senhora até, 50 anos, ela tem medo de comer, literalmente, né? Então, é um trabalho bastante extenso que não vai ser só com o nutricionista, tem que passar num psicólogo, o psicólogo avaliar, para ver se precisa ir para um médico também. Então, tem que observar essa compulsão noturna, se ela acontece sempre, se é uma coisa sistemática ou se é só de vez em quando. E esse de vez em quando, o que aconteceu ao longo do dia? Precisa avaliar, tá bom? Tem uma aqui muito boa, que eu também tenho muita dúvida nisso. Água com limão em jejum pela manhã nos ajuda em quê? Geralmente esses shots matinais de manhã também. Olha, é assim, beber água de manhã até tudo bem, né? Tem outras perguntinhas aqui que eu já vou ver aqui, tá? Assim, o limão, ele é uma fruta muito boa, tem vitamina C, mas assim, quando a gente toma água com limão de manhã, tem algumas pessoas que tomam água quente com limão, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Primeiro que acaba com toda a vitamina C. Limão não vai fornecer nada de vitamina, nada de imunidade. A vitamina C é uma vitamina termolábil, super sensível aí à temperatura, né? Então, assim, não vai resolver. Se você tomar água com limão, você tem que colocar apenas algumas gotinhas, não é espremer 1 ou 2 limões e tomar aquele copão de água com limão, tá? Por quê? Porque o limão é uma fruta ácida e ela tira todo o esmalte do dente. Já existem vários trabalhos científicos aí que mostram cáries dentárias. Então, a gente vai usar só algumas gotinhas. Inclusive, na medicina ayurvédica, isso é muito falado, são só algumas gotinhas de limão. Vai ajudar a emagrecer? Não, não vai ajudar. O que vai emagrecer é você comer direitinho, a quantidade certa, no horário certo e fazer atividade física. Esse é o único segredo que existe para você comer saudável e ficar bem. Então, você quer beber água agora que acorda? Tudo bem, não tem problema, por apenas algumas gotinhas, tá? O que a água faz? A água, ela te sacia um pouco, mas como ela é líquida, ela vai ser rapidamente absorvida. Então, aquela fome vai voltar rápido, né? Tá bom? Gotinhas de limão, não tem problema. Não espremer um limão enorme, né? Fora que tem gente que tem gastrite, né? E toma água com 2 limões. Então, assim, o estômago já está bem ácido. Você ainda vai tomar algo mais ácido, vai machucar mais aquela mucosa do estômago. Então, o que é importante? Ter um equilíbrio aí, né? Tá bom? Qual mais? Tem uma no chat sobre carne de porco, se é bom ou não e por que Deus proibiu. Achei interessante. Então, o judeu eu acho que não come carne de porco, eu acho que é isso, né? Porque são alimentos que andam para trás, são animais que andam para trás, né? A carne de porco não é uma carne ruim, tanto é que o lombo, ele é um pouco menos calórico do que a carne vermelha. Mas o que a gente tem que cuidar da carne de porco é assim, a procedência, quer dizer, aonde a gente vai comprar. Porque a carne de porco, antigamente, era muito comum. Às vezes existia um parasita ali que chamava cisticercose, né? E esse parasita podia hospedar no nosso corpo. Então, a gente tem que sempre buscar locais de referência de compras, tanto açougue, supermercados, farmácias, isso é muito importante. Não tem problema você comer a carne de porco, tá? Desde que seja uma porção pequena. E geralmente o lombo é uma carne que tem menos gordura. E a carne de porco, aquela bisteca, geralmente ela é muito gordurosa e ela é frita em gordura, né? Então aquilo é para você comer bem raramente, né? Aqui está perguntando por que Deus proibiu. Não sei responder isso. Não sei, teria que Rafael. Não sei te dizer isso. Por quê? Mas eu já ouvi
Isso eu teria que procurar para poder responder com mais precisão para você, tá bom? Que mais? A pessoa que só se alimenta com verduras e legumes, ou seja, né, sem algum tipo de carne, ela é totalmente saudável? Depende. A gente tem os veganos, a gente tem o ovo lacto-vegetariano, a gente tem os frutíferos, a gente tem aí algumas classificações nas pessoas que só comem vegetais, tá? Então, assim, se você virou vegetariano, você pode ter uma alimentação saudável e um corpo saudável, mas você tem que ser uma pessoa muito íntegra na alimentação, que nem quem é vegano ou vegetariano tem que comer arroz e feijão todo dia, porque o feijão vai fornecer um tipo de aminoácido. O aminoácido é a menor unidade da proteína. E o arroz vai fornecer outro aminoácido. Então, lá dentro do nosso corpo vai formar a proteína ideal para a gente, tá? Que é o que a carne fornece já. Então, assim, para ser vegetariano, ser vegano, você tem que observar muito bem as combinações que você faz, porque o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam engordando e caindo, comendo só carboidratos. Não comem só verduras, ou então comem só verduras. Quando você come o cereal, que é o arroz, ou o grão, que é a leguminosa, e mais as verduras e mais os legumes, fica mais ou menos razoável. Mas aí você tem que fazer exames periódicos e você tem que suplementar. Por exemplo, o B12 você vai receber da onde? Da carne vermelha, tá? Você tem que suplementar ferro. Ferro também vem da carne vermelha. E aí as meninas, as mulheres têm que ficar mais atenta, porque elas têm o ciclo menstrual. No ciclo menstrual, o que, que vai acontecer? Você elimina sangue, e nesse sangue, que são células vermelhas, vai eliminar muito ferro. Então, tem que estar sempre fazendo exames periódicos. Por isso que é legal a pessoa não ser estritamente vegana, ela ser ovo-lacto-vegetariana, quer dizer, ela come verduras, come legumes, come grãos, come vegetais, cereais, e come também um pouco de proteína animal, né? Que vai vir aí do leite, tá? Então, para comer só frutas não, ou só verduras, não é uma alimentação saudável. Você tem que também fazer uma combinação aí de todos esses alimentos que são vegetais, que são importantes. Aí você vai entrar com os grãos, amaranto, linhaça, chia, né? Tem vários grãos aí que podem oscilar. Mas dos dois modos, tem que fazer exames a cada 6 ou 8 meses. Em alguns casos, tomar aí injeções de ferro ou de B12, se for muito extremo aí essa carência, tá bom? Às vezes acontece até carência de cálcio, né? Os ossos ficam muito frágeis, tá? Beleza? Deu para responder? Ótimo. O consumo de gengibre diariamente é bom para o nosso corpo? Sim, o gengibre, ele é muito bom, tá? Desde que você use com moderação. Ele é um termogênico natural, que a gente diz, tá? Mas quem tem pressão alta não é indicado utilizar gengibre, ele aumenta a pressão. Então, assim, com muita moderação, né? A gente pode usar o gengibre antes de uma atividade física, é bem legal, né? Tomar um chá de gengibre. O gengibre, ele é muito forte, então você vai usar pouquinho, tá? Mas pode utilizar, não tem problema. Teria que avaliar aí como é que é a vida da pessoa para ver se pode continuar ou não. Mas de uma certa forma, sim. Tomar vitaminas em comprimido pode suprir as necessidades diárias do meu organismo? Pode, mas precisa ver o que te leva a tomar essas vitaminas. Você come verduras, come legumes, come frutas? Se você come todos esses alimentos, além disso, come proteína, come carne, tem um equilíbrio nutricional, não precisa tomar vitamina, né? A gente vai tomar vitamina ou vai tomar algum mineral quando existe uma carência na alimentação, e essa carência vai ser um reflexo ali no nosso corpo que vai aparecer nos exames de sangue.
né? Que é o caso que nem dos veganos, dos vegetarianos que eu comentei aí com vocês. Às vezes também acontece da pessoa, ela até consome, né? Carne, mas não numa quantidade adequada, só come carne branca, por exemplo. Às vezes eu recebo lá no consultório pessoas que têm aí carência de ferro, né? E também não comem nenhum vegetal. Então, a gente só vai entrar sempre com um suplemento quando houver uma carência muito extrema para você restabelecer logo, mas o que você sempre orienta é buscar através da alimentação, tá? Tem uma pergunta aqui muito engraçada. É É, possível ser saudável sem comer frutas, verduras e legumes? então, de tudo que eu comentei, né? Vocês acham que dá para ser saudável? Acabei de responder, né? Olha aí, Rafa. Eu acho que não dá, né, gente? Aqui tem uma pergunta muito legal que eu gostaria de responder, Ana, que é sobre o jejum intermitente, né? Que é um modismo que está aí e que é bastante interessante a gente comentar, né? Eu não prescrevo jejum intermitente, tá? Não prescrevo porque não concordo. Mas, assim, de todos os casos que eu atendi de jejum intermitente no consultório, que foram vários, bem no início da pandemia do ano passado, agora deu uma parada, né? Até na minha live dessa semana apareceu uma moça que faz jejum intermitente há 3 anos. O jejum intermitente, ele pode ser feito, desde que seja feito com muita moderação e, assim, o que a gente recomenda? Há alguns anos atrás, acho que vocês não eram nem nascidos ainda, ou vocês eram muito pequenininhos, existia uma prática assim, você não pode comer mais nada depois das 6 horas, só pode comer no dia seguinte, tá? Mas as pessoas ainda jantavam, não pulavam refeição. Então, das 6 até as 8 horas do outro dia, dava 14 horas, tipo de um jejum intermitente, ok? Então, aí até tudo bem, tá? O problema do jejum intermitente é que as pessoas estão fazendo intermitentemente, né? Elas não fazem por um período, elas acabam fazendo por muito tempo, né? E o que isso pode acabar provocando? Um consumo da sua musculatura, porque você vai requerer a quantidade de gordura que você tem, o organismo vai usar. Mas vai ter uma hora que vai estar tão pouca que ele vai pegar energia da onde? Da musculatura, da sua proteína, tá? A primeira função da proteína é regeneração de células, quer dizer, participar da troca de células. Mas a segunda é fornecer energia. Então, se eu passo muito tempo sem comer, o corpo vai se adaptar a isso. Você não vai sentir fome, vai ser tudo de bom. Mas aí o que acontece? Quando você vai comer na outra refeição, que eu tenho visto lá no consultório, você vai comer tudo aquilo que você pode, mesmo que você não queira. Porque lá na sua mente, no seu registro das células, vai estar assim: eu fiquei tanto tempo sem comer. Agora eu tenho que comer porque eu tenho que fazer meu depósito de energia, senão eu não consigo continuar, né? Então, existem vários trabalhos científicos que até dizem que dá para fazer atividade física. Outra coisa que eu não concordo, né? Porque eu já tive pessoa que foi para esteira em jejum, quebrou o maxilar, caiu, quebrou o maxilar, tá? Teve um desmaio ali, se machucou outro que quebrou o braço. Então, assim, a única pessoa que eu vi fazer o jejum intermitente que deu certo foi um rapaz, ele fez durante 6 meses. Aí ele foi lá para o consultório, pois é, doutor, eu vim aqui, eu perdi 12 quilos, mas agora eu quero uma avaliação, ver como é que eu tô, porque eu quero saber se está tudo bem. Mas como é que ele fazia esse jejum? Desse jeito que eu falei, das 6 até as 8 da manhã. Aí depois ele comia certinho, fazia o café da manhã, uma quantidade adequada, fazia o almoço, uma quantidade adequada, no intervalo comia uma fruta, depois um jantar antes das 18. Ele não ficava sem comer. Tem pessoas que passam 24 horas em jejum. E aí, antes dessa pandemia, eu fazia um curso de estudo bíblico também, né? E se fala muito no jejum, né? Olha, é muito comum a gente ver lá na igreja as pessoas jejuarem, né? Vamos jejuar,
ou então vamos deixar de comer tal alimento, e é sempre relacionado à comida, né? E isso era meio assim para mim, eu falei, nossa, né? Aí o professor tocou nesse assunto, eu falei, mas assim, e a pessoa que é diabética? Quem tem um problema, quem tem uma saúde delicada, né? Que não pode ficar sem nada, o que acontece, né? Eu posso prescrever não jejuar para essa pessoa que é evangélica, para essa pessoa que é cristã? Ele falou assim, pode. Eu falei, ai, que bom. Por que eu posso? Porque você é um profissional da área de saúde, sabe o que está falando. Eu falei, ah, então tudo bem. Porque às vezes o que acontece lá na igreja, quando a gente recebe um diabético fazendo jejum aí de 12 horas, gente, não dá. Principalmente o diabético, né? Uma pessoa que tem pressão alta também não dá. Então a pessoa tem que estar com a saúde muito bem para melhorar, né? Para poder fazer o jejum, né? E mais, ainda assim, os pastores dizem que o jejum de comida é o que vai purificar a alma. Existe todo um conceito aí que eu teria que estudar melhor para passar para vocês. Mas, assim, nutricionalmente, eu fico meio restrita. Eu ainda falo assim, Senhor, deixa eu explicar aquilo que eu estudei, né? E se fizer jejum é por pouco tempo, né? Tá bom? Deu para responder? Essa questão do jejum é muito importante, né? E principalmente para gente que fica meio assim, fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Faço ou não faço? Como é que é, né? Tem gente que faz jejum de chocolate, faz jejum de refrigerante, né? Vai fazer jejum de Netflix, gente. Não é verdade? Em vez de pegar uma série inteira, vai ler um livro, vai fazer outra coisa, vai ler a Bíblia, né? Eu acho que o jejum na verdade, isso são propostas, são pactos que você faz com Deus, né? Com o Senhor. De você tirar algo que, não, eu posso ficar sem, mas eu vou usar esse tempo para fazer algo bom, né? Bom, qual mais tem aí? Tem uma pergunta no chat sobre a elasticidade do estômago, se você comer menos diminui, Uhum. como que funciona? Funciona assim. Só que a gente vai diminuindo devagar, né? Por exemplo, às vezes eu tenho pessoas que nessa semana ela toma 400 ml de leite. 400 ml é um copo bem grande, assim. É que eu não tô com as minhas medidas aqui. Um copo bem grande, tá? São 2 copos americanos, são 3 copos de requeijão. É uma quantidade muito grande. Aí bebe esse líquido junto com a refeição. Aí come mais 3 escumadeiras de arroz bem cheia, mais 2 colheres de sopa de feijão, mais 2 porções de carne. Então, o estômago, ele é uma estrutura elástica, digamos assim, o tecido, ele aumenta, mas quando você vai diminuindo a quantidade, ele acaba diminuindo de tamanho. Na cirurgia bariátrica, o que acontece? O estômago fica desse tamanho. Antes ele era enorme, era 2. Aí o que eles vão fazer? Eles vão costurar um pedaço que vai ficar bem pequenininho. Reduzindo isso, o que acontece? Você vai conseguir por pouco. Então, é uma ação mecânica que eu vou provocar. E a pessoa emagrece porque ela vai comer muito pouco. Então, todo aquele depósito de gordura acumulado acaba indo embora, tá bom? Então, dá para modificar sim, mas tudo ao longo de um tempo, de um período. Em um mês já dá para mudar bastante coisa, tá? Jejum de açúcar, olha o que está escrito aqui. Muito bom. Depois tem... A Tainá tinha perguntando uma outra coisa de jejum, que passou aqui, agora... tem gente que faz jejum dia sim, dia não. Era isso, Tainá? 3 vezes por semana, né? Olha, tem esse tipo de jejum também, que é prescrito aí pela literatura, mas assim... de qualquer forma, você vai deixar de dar alimentos para o seu corpo, né? O seu corpo não precisa de energia para o cérebro. Como é que você vai ficar lá sem energia, sem uma glicosezinha ali para o seu cérebro, que vai vindo do arroz, que vai vindo da batata, né? Então, eu não sei. Eu acho que é a gente espoliar demais o organismo, né?
Na minha época, quando eu fiz nutrição, a gente tinha muita gente desnutrida por falta de comida. Hoje em dia, o problema no país inverteu, né? A gente tem 60% da população obesa, né? Nem com sobrepeso, é obesidade. E 52% de adolescentes e crianças. Então, assim, as pessoas vão procurando caminhos, né? Quando, na verdade, é um problema aí multifatorial, que tem que ser trabalhado e, muitas vezes, ter uma melhor condução até dos órgãos governamentais, aí, uma melhor educação, né? Em termos de alimentação. Então, é ir colocando desde pequeno o que é legal, o que é saudável, né? E eu trabalhar as emoções vão influenciar muito no comer, porque a comida é o que está mais próximo, né? E é muito barato você comprar um salgadinho, gente, acho que custa 3, 4 reais, um pacote de bolacha é 2,50, né? A bolacha mais ruinzinha, a mais melhorzinha é 3 e pouco, né? Então, assim, carboidrato é muito barato para comprar. E aí, hoje em dia, você compra em qualquer lugar. Você vai na padaria, é uma mega caixa, né? É chocolate de tudo quanto é jeito, é muito. Então, fica impossível você sair da padaria ou do supermercado sem comprar uma coisa diferente, né? Tem mais alguma questão aí, Ana? Tem. Tinha uma pergunta sobre tomar Nescau e Toddy todo dia, e eu já vou aproveitar e vou emendar com uma aqui, que é são os malefícios do leite de caixinha na vida adulta. Olha, é assim, o leite de caixinha, ele é submetido a um processo em que vai fazer com que o alimento seja resfriado rapidamente e aquecido rapidamente. E esse processo acaba destruindo alguns nutrientes. Tanto destrói algum micro-organismo patogênico, como vai destruir nutrientes. Então, você pode observar que esses alimentos de caixinha sempre têm adição de alguma coisa, sempre de algum nutriente, né? Porém, existe um outro aspecto, né? Por que a indústria fez isso? Porque é uma forma de você conservar mais o alimento. Esses alimentos duram na prateleira muito mais do que 6 meses, né? Então, assim, tudo que você conseguir consumir natural, aquilo que for comida de verdade, que agora voltou a você ter o leite, né, natural. Você tem até mesmo desnatado, você compra ele na padaria tem, né, naquele vasilhame de plástico, você tem o leite da fazenda, tipo A, tipo B, desnatado. Então, aquele alimento é melhor comparado com o da caixinha? É, tá? Mas, às vezes, dependendo da situação que você tem, não dá para ir comprar toda hora. Antigamente, o leiteiro deixava o leite na porta da casa da gente. Acho que isso não é nem da época de vocês, né? A gente vê em alguns filmes isso por aí. Então, tudo aquilo que é natural, claro que é muito melhor, né? Então, esses são, não é que traz malefícios, né? Ele não vai trazer comparativamente a mesma coisa que um leite natural, essa é a diferença. Mas ele vai te dar energia, ele vai te dar proteína, ele tem adição de vitaminas, tem adição de outras coisas que contém ali, tá bom? Então, é um sistema de armazenamento, é isso que acaba, é assim que eu vejo, né? Se você puder tomar leite de verdade, digamos assim, é legal, bacana, tá? Vamos para a última pergunta, que é Última. sobre o cálculo de quantos litros a gente deve tomar de água por dia, mas também eu queria que você falasse depois sobre a importância de falar sobre uma alimentação saudável dentro da igreja. Olha, a gente faz um cálculo assim, é de 30 a 35 ml por quilo de peso, né? Então, vamos lá, eu peso 60 quilos, quanto que vai dar isso? Alguém tem vamos ver aqui no celular. Então, eu pego lá 30 ml ou 35 ml, vou colocar 35 vezes 60, vai dar 2 litros e 100.
Você não precisa pensar que esses 2,1 litros que eu tenho que tomar ao longo do dia vai ser efetivamente só de água, porque tem alimentos que a gente come que tem água. Por exemplo, hoje eu comi melancia. Melancia é uma fruta cheia de água. Melão tem muita água, mexerica, laranja. Então, você vai beber a água, os copos de água, tá? Por isso que a gente fala em 6, 8 copos. Se cada copo tiver, vamos supor, 200 ml, assim já vai dar 1.200, ok? Ou 1.400. Aí, se você tomar leite, o leite também contém água. Então, você vai somando. Ah, eu quero tomar o chá. Beleza, eu quero tomar o suco de fruta. Então, eu vou somando tudo isso para dar 2,100. Eu como feijão e gosto do mais caldo do que o grão, né? Então, é importante a gente somar todos os alimentos líquidos dentro aí, e da água também, desse fator, tá bom? É importante. Aqui tem só mais uma pergunta, então o Vinícius está perguntando se o que eu expliquei é a pasteurização. Não, não é. É um tipo de UHT, se eu não me engano. É um tipo de... A pasteurização usa um outro tipo de temperatura, não vai assim de menos 20 a 200 graus. Não existe isso em questões de segundo. A pasteurização, ela geralmente são temperaturas mais amenas e ela só vai matar ali os micro-organismos, se eu não me engano. Tá bom? Tá? Então, voltando lá para a água. Então, você tem que ajustar a alimentação com a quantidade de água. Por isso que a gente fala assim, 8, 10 copos de água no dia e mais os alimentos que a gente come, que a gente vai estar ingerindo, que tem bastante água também, tá? Agora, alimentação na igreja, como assim? Em que sentido? Como... A importância de se abordar, né, sobre uma alimentação saudável na igreja, porque às vezes isso não é falado, mas como você mesma disse, né, nós temos que disciplinar o nosso corpo, mas também temos a alma e o espírito, e muitas vezes a gente só foca numa área específica, como o espírito ou como a alma, e acaba esquecendo do corpo. É assim, se a gente não alimentar esse corpo adequadamente, a gente não vai conseguir orar bem, né? A gente não vai conseguir conversar com Deus bem. O nosso estado emocional vai estar sempre sublimiar, né? Você vai estar sempre triste, não vai conseguir enxergar, até pensar melhor, né? O que você vai orar, o que você vai pedir. Então, alimentar-se bem, por que eu relacionei com esses pontos bíblicos, né? Porque é uma forma da gente deixar isso mais fixo para vocês, mais marcante, né? Então, assim, tudo na nossa vida a gente precisa se alimentar. E a comida é um ponto básico. Quando você come bem, dificilmente você fica doente. E você não ficando doente, você vai poder aproveitar muito mais a igreja, vai poder estudar muito mais os versículos ou os livros cristãos, ou fazer os cursos, ou participar das células. Porque quando você não come bem, o que acontece? Você está sempre cansado, está sempre meio devagar, parece que a coisa não roda, né? Você não tem vontade de participar de nada. Então, comer saudável, que é comer, contém uma parte aí para vocês que é importante, mas é importante também a gente comer com consciência, né? Porque quando a gente está com amigos, não quer dizer que eu não vá comer uma pizza, que nem falaram do hambúrguer aí, bacana que é na hamburgueria, a gente sabe que é hambúrguer de verdade. Eu não preciso deixar de comer alimentos que são bacanas, que são legais também, tá? E às vezes até comer alimentos que não são tão saudáveis, né? Mas por quê? Isso vai te levar ao ambiente que você está. Vou dar um exemplo. Você vai num casamento, que eu já vi gente levar marmitinha de casa para comer no casamento. Não, é estranho, né? Você vai num casamento, tem todos aqueles docinhos super diferentes, super simpáticos, olhando assim para você. Você não vai comer um docinho daquele? Ah, porque eu não posso, porque... Então, aí entra a nutrição comportamental.
Você vai estar num ambiente de festa, e eu não vou tomar sempre tem uma bebida não alcoólica diferente, eu não vou experimentar. Então, assim, a gente precisa, é a questão do bom senso, né? Quanto melhor eu comer comida de verdade, vai ser muito legal. E quando você acostuma a comer comida de verdade, o que acontece? Você não busca as outras, você tem pessoas que até começam a passar mal, tá? Então, a gente comendo melhor, a gente vai aproveitar muito mais as relações com as pessoas, nós vamos aproveitar muito mais a igreja, nós vamos estar mais atento ali à pessoa que vai fazer uma pregação, aos grupos, às células. Alimentar o corpo é a base para o espírito e a base para a alma. É isso que eu vejo, né? Então, quando você come bem, quando você come adequado no seu dia, você pode ver, o dia passa muito melhor. Por maior que o turbilhão venha, você consegue passar melhor. Mas quando você não come bem, a coisa vai pegar um pouquinho, tá bom? Será que eu respondi, Ana? Foi ótimo. A Sussu, ela tá pedindo a palavra, ela tá com a mão levantada. Sussu, Aham. você quer falar alguma coisa? Oi. Não, eu não levantei a mão, não, Ana. Mas foi muito bom. ah, Tudo que a nutricionista falou, tudo que ela passou para nós de sabedoria, de conhecimento. E nós estamos crescendo muito com todo esse conhecimento, essa sabedoria. E já quero agradecer a Silvia. Tenho algumas perguntas ainda, mas pelo horário eu não vou fazer. Aí você me manda lá pelo Instagram. Manda lá pelo Instagram, @nutricionista Silvia Brusetti. Só que aí você fala de onde você veio, que é tanta gente que me escreve. E aí você fala, olha, eu participei lá com você, escreve lá para mim, né? E aí eu posso responder, tá bom? Pode deixar, Silvia, obrigada. Então tá bom. Então é isso, eu vou passar a palavra para o Rafa, se você quiser dar um encerramento, Silvia, fica à vontade. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque a gente fica muito feliz quando a gente é convidada para falar da palavra com a nutrição, né? E isso é um grande sonho meu. Eu já fiz isso há uns 2 anos atrás. Não, antes da pandemia, eu fui numa igreja e falei para um grupo de mulheres, mas era um outro tema. E esse tema de alimentação à luz da Bíblia eu ia falar o ano passado num congresso de mulheres que ia ter lá. E aí veio a pandemia, não teve nada. E aí eu fiz no final do ano foi algo muito legal porque eu estava meio frustrada, né? A gente já estava com tudo preparado, então foi muito bom. Então, assim, conversar sobre alimentação é algo que eu gosto bastante, adoro, né? Acho que vocês percebem isso. E quando a gente inclui a palavra de Deus junto, eu acredito que acaba ajudando muito mais as pessoas, porque usando esses exemplos, essas parábolas, tenho certeza que fica mais difícil de esquecer a parte nutricional que foi explicada. Então, é agradecer, né? Que bom que eu fui encontrada por vocês aí, precisando outras oportunidades, pode chamar, que a gente vem. E é isso, eu espero ter aí contribuído bastante para vocês. Se alguém tem alguma dúvida, pode me procurar lá nas redes sociais. E, e a gente sempre tem um propósito de vida, né? Isso que é importante, cada um de nós tem um propósito. Então, eu acho que esse é o meu propósito. Acho não, esse é o meu propósito, né? E eu gosto muito de explicar. Então, além de ser nutricionista, sou professora também. Então, é algo assim que eu gosto de fazer bastante, é o que traz bastante resultado lá no consultório, né? Então, é isso. Muito obrigada. Acho que foi muito legal. Espero ter contribuído bastante aí para vocês. E obrigada, Tainá, que me encontrou, e ao Rafa também, que está aí com a gente, né? E a todos que vieram. Então é isso. Tá bom, Rafa?
Tá joia, valeu demais da conta, doutora. Assim, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade.